Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite. Você está bem? De verdade? Glória a Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui na tela. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Tudo bem? Podemos ler juntos? No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome no caminho. No caminho avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era época de figos. Ele disse à árvore: nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram. Amém? Pode sentar. Queremos meditar com você nessa noite sobre o tema, o espírito de engano. Aí você se pergunta: pastor, o que tem a ver o texto que o senhor leu com o espírito de engano? Porque o senhor leu um texto em que Jesus amaldiçoa uma figueira, não tinha figo lá e tal. O que é que isso tem a ver com o espírito de engano? Bom, eu quero começar essa meditação nessa noite citando para vocês uma frase do pastor e escritor John Bevere. Ele diz o seguinte: que o problema do engano é que ele é enganoso. Vamos repetir? O problema do engano é que ele é enganoso. Não parece uma coisa lógica, mas não é tão simples assim. Uma pessoa enganada dificilmente aceita que está enganada, porque ela acha que está certa. Entenderam? Uma pessoa que está enganada, seja lá em que área for, ela tem convicção de que ela está certa. E é por isso que o engano é enganoso. Porque ele dá a sensação de que você está certo, quando na verdade você está enganado. E aí tem uma pergunta: existe uma diferença? Será que existe diferença entre erro e engano? Quem acha que existe diferença entre erro e engano? 4 ou 5 pessoas. Quem não acha que existe diferença? Então a maioria não sabe se tem ou se não tem, né? Vamos pensar? O que é um erro? Um erro você percebe rapidamente e consegue se desviar. Quando você percebe que algo está errado, você consegue sair logo daquilo ali, ok? Um erro você identifica facilmente, mas o engano não, porque o engano é enganoso. O engano existe para fazer você acreditar que você está certo. É por isso que é difícil você identificar um engano e é fácil você identificar um erro, ok? Se eu falar aqui durante a mensagem uma palavra ou uma expressão errada, qualquer pessoa vai identificar logo, sim ou não? E o pastor falou, mas a palavra não é essa, porque é um erro. Mas se o que eu pregar for engano, dificilmente alguém vai identificar rapidamente. Está entendendo a diferença entre erro e engano? Então, bom, se a gente vai falar sobre o espírito de engano, vamos tentar entender onde ele começou. Se ele existe, ele teve um nascimento. Ele nasceu em algum lugar, ele surgiu de algum lugar. Então onde é que começa a atuação do espírito de engano? A Bíblia vai dizer para a gente, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Diz: e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado é o pecado, foi o pecado. Paulo também escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele diz: no entanto temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi. O que é que está escrito aí? Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Então onde é que o engano começa? No Éden, ok? O engano começa lá no jardim do Éden. E aí tem uma teoria que diz o seguinte, que Eva foi enganada, e aliás não é teoria, a Bíblia diz, né, que não foi o homem que foi enganado, e sim Eva, e sim a mulher, porque Adão tinha o conhecimento revelado. Foi a Adão que Deus disse: não coma do fruto, porque no dia que dele comer, você morrerá. Não foi a Eva.
Deus disse a Adão: não coma do fruto. Isso é o conhecimento revelado, porque é o conhecimento que vem direto de Deus. O conhecimento que você adquire vindo direto da palavra, vindo direto do Senhor, é um conhecimento revelado. Agora, Eva tinha um conhecimento transmitido. Eva ouviu do seu marido Adão a expressão: Deus disse que a gente não deve comer do fruto que está no meio do jardim. Ambos são conhecimentos. Agora, uma coisa é você receber o conhecimento revelado, a outra coisa é o conhecimento transmitido. Quem tem o conhecimento revelado dificilmente é pego pelo espírito de engano, mas quem vive apenas em função do conhecimento que lhe é transmitido, facilmente pode ser enganado, porque esse conhecimento pode ser um conhecimento enganoso. Estão entendendo isso, sim ou não? É bom vir à igreja, ouvir a mensagem, é bom assistir uma pregação no YouTube, é bom a gente ter alguém que pregue a palavra para a gente, é bom ou não é? É bom. Agora, sabe o que é melhor? Aqui é conhecimento revelado. Aqui é conhecimento revelado. Estão entendendo isso, sim ou não? Até porque quando você lê a Bíblia, é fácil você identificar quando o ensino que está sendo transmitido, se ele é enganoso ou não, porque você já recebeu o conhecimento revelado. Está entendendo isso? Quando Paulo estava pregando aos crentes de Bereia, o que é que eles estavam fazendo? Vocês se lembram? Analisando e a Bíblia vai dizer que eles estavam analisando as escrituras para ver se o que o Paulo estava pregando era verdade. Então eles tinham conhecimento revelado e estavam confrontando com o conhecimento transmitido. Estão entendendo até agora, sim ou não? Então o espírito do engano começa lá no Éden. A mulher que recebeu o conhecimento transmitido foi facilmente seduzida pelo espírito do engano. E aí a Bíblia vai dizer que depois que ela foi seduzida, ela aí convence o homem que já tinha o conhecimento revelado, ok? Mas se deixa seduzir pelos encantos de Eva, a sua esposa. Afinal de contas, nenhum marido gosta de contrariar a esposa. Isso já vem desde lá. É, pastor? Não é verdade? Nenhum marido gosta de contrariar a mulher. Isso não é problema certo. É verdade? Então, o espírito do engano nasce lá. Então, se a gente descobre que ele nasce lá, aonde é que ele atua? Aonde o espírito de engano atua? E aí é que a gente vai começar a perceber o quanto isso é sério. Primeiro, Paulo vai escrever para a gente 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. Ele diz: o Espírito, e aí Espírito é o Espírito Santo, afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2. É Paulo e Pedro, dois apóstolos do Senhor Jesus, escrevendo, um apóstolo dos gentios e outro apóstolo dos judeus. Pedro vai dizer: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Ou seja, por causa do espírito de engano, o caminho da verdade, ou o espírito da verdade, fica difamado. Então, na hora que alguém prega a palavra verdadeira, como você está bombardeado, ou eu estou bombardeado de ensino enganoso, aquela verdade que agora está sendo transmitida para você, entra em choque. E aí você fica... Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Sim ou não? Pedro está dizendo? O espírito da verdade, ou a palavra da verdade, entra em choque e fica difamada por causa do ensino de engano que já foi transmitido e já foi colocado no coração das pessoas. Então, a gente percebe, tanto na orientação de Paulo quanto na orientação de Pedro, que o espírito de engano acontece aonde? Atua onde? Por esses dois textos a gente percebe que ele está onde?
no meio do povo de Deus. Esse Espírito está atuando no meio do povo de Deus. Não é lá no mundo. O mundo não está enganado, não. O mundo está no pecado. Enganado é quem pensa que está no caminho certo e está no caminho errado. Quem pensa que está recebendo informação correta, está recebendo informação errada. Então, baseado em Paulo e em Pedro, o espírito de engano, assim como no Velho Testamento, habitou no meio do povo de Israel, por meio dos falsos profetas que ali existiram, e a gente vai ver daqui a pouquinho alguns casos desses, ele também está atuando no meio do povo de Deus nos últimos tempos. Então é preciso a gente ter muito cuidado quem a gente escuta. Cuidado quem você escuta. Eu estava hoje resolvendo as coisas na rua e parei num lugar para almoçar. Eu sempre almoço lá com a Eliana de vez em quando. Sempre de vez em quando né? De vez em quando, não é sempre. Não é sempre, é de vez em quando. E tinha uma senhora comendo um salgado. E ela fez uma agonia, primeiro com o pastel, que estava com pouca carne, reclamou, depois pegou um outro sanduíche que era assado, e aí reclamou que o sanduíche estava cru, não estava bem assado. A mulher fez um escarcéu na lanchonete. Aí ela disse: é por isso que eu não como essas coisas em qualquer lugar. Aí eu disse: rapaz, como isso é gostoso de ouvir num restaurante. Tem gente que, para evitar esse tipo de constrangimento, não come em qualquer lugar, mas o crente aceita qualquer coisa. Qualquer pessoa que abre a Bíblia e prega em nome de Jesus, ele ouve ou ela aceita como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta. Gente, não estou dizendo que a gente não deve ouvir, mas é preciso ter muito cuidado, porque o espírito de engano está aí, circulando no meio do povo de Deus. Se o diabo se apresentasse para você dizendo que é o diabo, o que você faria? Quem ia querer ver, né? Se ele se apresentasse para você dizendo que ele é o encardido, quem ia se conformar em: rapaz, eu tive um encontro com o encardido hoje que foi forte? Alguém ia se conformar com isso? Mas ele não vem assim. A Bíblia diz que ele vem parecendo o quê? Anjo de luz. Porque um anjo de luz todo mundo se encanta, é verdade ou não? Se ele chega dizendo que ele é um anjo de Deus, todo mundo quer ouvir um anjo de Deus, todo mundo quer ouvir uma palavra de Deus, mesmo que seja dita pelo próprio diabo. Então, muito cuidado com aquilo que a gente escuta. Pedro e Paulo adverte a gente, mostra para a gente que o espírito de engano está atuando no meio do povo de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quer ver uma outra área que o espírito de engano atua? Vamos abrir aí, leia aí, coloca na tela, por favor. 2 Crônicas, capítulo 18, verso de 19 a 22, diz assim: e o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. O Senhor disse: vá, você conseguirá enganá-lo, vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Ou, em outra versão diz, a sua ruína, a sua queda. Quem é Acabe? Acabe é rei em Israel, é o rei de Judá. Ele é a autoridade política da nação, ok? É a autoridade política da nação. Acabe, sendo um homem de Deus, deixa de ouvir os profetas de Deus, deixa de ouvir aquele ou aqueles que falam a palavra de Deus, para ouvir aqueles que dizem aquilo que ele quer ouvir, mesmo que estes sejam profetas. E a Bíblia diz que quando o profeta, o homem de Deus, vai confrontar Acabe, ele já sabe que aquele homem é o único que não fala aquilo que ele quer ouvir. Todos os outros profetas profetizaram aquilo que Acabe gostaria de ouvir, mas esse vai profetizar e ele diz: olha, o Senhor disse para você não fazer, mas todos os outros disseram para eu fazer.
Como Acabe se recusava a ouvir a voz de Deus, e aqui está o perigo, gente, presta atenção nisso. Quando um homem endurece o coração para ouvir a verdade, Deus o expõe ao erro. É o próprio Deus que permite que o espírito do erro conduza essa pessoa. Por quê? Porque ela rejeita ouvir a verdade. Quando você endurece o coração para ouvir o Espírito de Deus, Deus permite que o espírito de engano lhe conduza. Não é que Deus quer a sua desgraça, a sua morte ou a sua ruína, mas é você quem quer morrer. Porque a palavra está sendo dita, a verdade está sendo pregada, a verdade está sendo mostrada, está vindo às claras toda a verdade, mas você se recusa a ver, você se recusa a enxergar. E a Bíblia vai dizer que houve uma reuniãozinha lá no céu, e o Senhor perguntou: e agora? Como é que a gente vai fazer Acabe ser enganado e ir para a guerra e morrer, já que ele se recusa a me ouvir? E diz que o Espírito então diz assim: olha, eu vou. Tem uma versão na Bíblia, a mensagem assim: um anjo se apresenta e diz: eu vou. E o Senhor pergunta para o anjo: como é que você vai enganar Acabe? Ele diz: é simples, eu vou apenas colocar um espírito mentiroso na boca dos profetas que ele gosta de ouvir. Acabe não avalia se o que está sendo dito é verdade ou mentira, desde que seja a pessoa que ele gosta de ouvir, qualquer coisa que seja dito, ele toma como verdade. Eu preguei aqui no culto de terça-feira de tarde e eu disse isso, às vezes nós queremos ouvir aquilo que nos interessa e a quem nos interessa. Se a mensagem está sendo pregada por um pregador, por um pastor, por um líder, por um irmão que eu não sou muito simpatizante, eu não aceito como verdade, porque eu não gosto dele, eu não gosto dela. Mas está sendo dito pelo outro que eu gosto, mesmo que seja mentira, eu aceito porque eu gosto. Está entendendo isso, sim ou não? Isso acontece tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Acabe é líder político da nação de Israel e se recusava a ouvir Deus. Quando um líder de uma nação se recusa a ouvir Deus, ele vai ouvir quem? Fala bem alto para eu entender quem é. Ele vai ouvir o erro, vai ouvir o engano. Não tenha medo de dizer não. Quando um líder de uma nação se recusa a ouvir Deus, ele vai ouvir o espírito de engano, que vai dizer aquilo que ele gosta, e que não vai chegar para ele dizendo: olha, eu sou o espírito de engano, eu sou o inimigo, eu sou o diabo, né? Eu quero destruir você, quero destruir a nação. Ele não diz isso, mas ele se recusa a ouvir Deus. Então olha, presta atenção, não seja você nem eu alguém que endurece o coração para deixar de ouvir a Deus, para que não seja presa fácil nas mãos do espírito de engano. Mas a gente vai ler um outro texto aqui na sequência, que vai falar para a gente que não é só eu não querer ouvir. A gente vai entender daqui a pouquinho alguma coisa a mais. Bom, então ele age na igreja e ele age no sistema, ele age no mundo, inclusive no sistema de governo das nações. Acabe era líder político da nação de Israel. Se recusou a ouvir a verdade, foi seduzido pelo espírito do engano. E diz a Bíblia que ele foi para aquela batalha e morreu. Bom, eu já sei que ele nasceu no Éden, eu já sei aonde ele age, mas como é que ele age, pastor? Talvez seja a próxima pergunta que você está se fazendo. Se não fez, já deveria ter feito essa pergunta. Como é que age o espírito do engano? Pedro vai dar uma dica para a gente. Pedro vai dizer que o espírito do engano atua dando a gente aquilo que a gente quer. O espírito de engano atua dando a gente aquilo que a gente quer. Se o que a gente quer é liberdade para viver a nossa vida ao nosso bel prazer, o espírito de engano vai seduzir a gente para isso. Se o que a gente quer é viver a nossa carnalidade, é essa bandeja que o espírito de engano vai oferecer para a gente. Está entendendo isso, sim ou não? Porque a verdade confronta você. A verdade diz: isso é pecado. Não faça, não ande desse jeito, não ande dessa forma, não diga essa palavra, não haja dessa maneira. Esta é a verdade, mas eu não quero ouvir a verdade, eu quero ouvir aquilo que me agrada. Então, como eu quero ouvir aquilo que me agrada, o que é que o espírito de engano faz? Me oferece exatamente aquilo que eu quero ouvir. Vamos lá, vamos ouvir o que é que a Bíblia diz?
2 Pedro capítulo 2, verso 18 e 19. Ele está falando de falsos profetas, de falsos pregadores, de homens e mulheres que se levantariam no meio do povo de Deus. É só você ler o contexto anterior que você vai entender isso. Ele diz: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos de onde? O que é que eles estão fazendo, gente? Vamos ler de novo? Palavras de vaidosa arrogância, provocando o quê? Os desejos libertinos da carne. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Gente, o que é que essa Bíblia está dizendo? Quando você tem um encontro com Jesus, quando eu tenho um encontro com Jesus, o meu propósito é me santificar. Certo? Sim ou não? Concordam comigo? Eu quero me tornar mais santo. Eu quero me parecer cada vez mais com Jesus. Então eu vou procurando viver a minha vida em santidade. O que é que o espírito do erro faz? O espírito do erro o espírito do engano usa pessoas para tentar me despertar na minha natureza as coisas que eu preciso vencer, mas que me dão prazer, que eu gosto, que me dão, aí assim, isso não tem nada a ver, não precisa ser desse jeito não. Jejuar para quê? Para que jejuar? O pastor mandou jejuar, que nada, deixa ele, que ele que prega a palavra, ele que é o líder que tem que jejuar, você tem que... Jesus, quando foi confrontado pelos fariseus, os fariseus disseram que os discípulos não jejuavam, e Jesus justificou, então você é discípulo, não precisa jejuar. Olha o espírito do erro, o espírito do engano, seduzindo você para aquilo que você gosta de fazer, mas que deveria lutar contra. Está entendendo isso, sim ou não? É o que Pedro está dizendo. Vamos lá. Prometendo-lhes o quê? Que palavra é que tem aí? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tem alguma coisa na sua vida, se tem alguma área na minha vida, algum comportamento, algum pensamento, alguma atitude, alguma coisa que a gente é dominado, eu sou escravo nessa área. E o espírito do engano vai trabalhar exatamente para que eu me mantenha escravo daquilo. Está entendendo isso, sim ou não? É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque o Espírito de Deus trabalha para nos limpar, ok? Para nos limpar. Imagine a dona de casa fazendo comida, ela está tratando um peixe. E tem dona de casa que é bem chatinha com cuidar de tratar peixe, né? Então quer tirar todas as escamas, quer tirar todos os... toda a sujeira do peixe. Aí vem a outra e diz assim: menina, para que esse trabalho todo? É só você botar no limão e sacoalha o peixe para lá e para cá que as escamas saem. Toda dona de casa quer ter menos trabalho, quer ou não quer? Especialmente na hora de tratar peixe. Mas tira a escama de peixe, botando no limão e sacudindo o peixe, sai, gente. É preciso, tem que ter trabalho. Esse é o papel do Espírito Santo, tirar as escamas, tirar as espinhas, tirar tudo, limpar a gente. Aí o espírito do engano vem para a gente assim: para que se submeter a isso? Não precisa. 2 lavadas no sangue de Jesus, 2 chacoalhadas, participou de 2 ciclos de oração, rodou para lá e para cá, você está perdoado, está limpo, está salvo, está tudo bem com você. É assim? Não é, gente. Não é. Não pode ser. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, eu me mato, eu me sacrifico, eu luto constantemente, porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu estou fazendo. A vida cristã é de sacrifício, é de cruz. O espírito de engano vai dizer: não, é tudo beleza, tudo maravilha, vem para Jesus que vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção. Eu falei aqui na terça-feira também, existem 2 extremos. 2 extremos, o extremo da síndrome de Alice e a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Alice? É o país das maravilhas. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem sacrifício, é um evangelho sem oração, é um evangelho sem jejum, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho sem pagar um preço. Esse é a síndrome de Alice. Já ouviram pregações assim? Tem ou não tem esse ensinamento por aí? Tem. O outro extremo é a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Elias? Só ele escapou. Só eu escapei, Senhor. Todo mundo morreu, fiquei sozinho, só eu sou santo. A cruz mais pesada é a minha, eu quero morrer.
O Senhor disse a Elias: deixa de besteira, para com isso. Tem 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho na peleja, Elias. Outros estão lutando com você, outros estão carregando a cruz como você, outros estão pagando um preço como você. Dois extremos. O espírito do engano quer levar você ou para um ou para outro. Está entendendo isso, sim ou não? Outra coisa que o espírito do engano faz. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 3. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Quem que está dizendo isso é o pastor Orlando? Tem certeza? Tem certeza? Pergunta para quem está do seu lado aí, tem certeza? Quem está falando isso aí para você? Deus, através de quem? Do apóstolo João, ok? E ele fala de forma carinhosa: meus queridos amigos. Tem uma tradução que diz assim: meus filhinhos, não creiam em tudo que ouvem, examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos pelo mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo, que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí, mais cedo do que pensávamos. Eu estava orando esses dias, pastor Giovanni, acho que foi ontem ou hoje. Eu estava dizendo ao Senhor, eu disse: Deus, olha, eu te agradeço por ter vivido para ver o tempo que nós estamos vendo no mundo, especialmente no nosso país. Mas eu te confesso, Senhor, que eu estou apavorado com o que tem por vir. Eu te confesso, Senhor, que eu estou apavorado com o que poderá vir sobre nós. Porque a Bíblia diz que o estrago vai ser grande. Não é lá fora, é na casa de Deus, é na igreja do Senhor, onde as pessoas estão dispersas, onde as pessoas estão avoadas, elas se recusam a ver, a enxergar as coisas, ok? Então, João vai dizer assim: olha, mais cedo do que pensávamos, o espírito do engano chegou até nós. Mais cedo do que pensávamos. Outra forma que o espírito do engano age: primeiro, ele nos dá liberdade para a gente viver como a gente quer, ok? Depois ele nega a autoridade de Jesus sobre nós, ele nega o senhorio de Jesus sobre nós. E em terceiro, ele nos apresenta uma falsa religiosidade. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, diz: serão religiosos apenas como? Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Se não me falha a memória, foi domingo pela manhã no primeiro culto, o pastor Giovanni falou aqui que o nosso problema é o problema do nosso coração. Não foi mais ou menos isso? O coração do seu problema é o problema do seu coração. E ele falou sobre comportamentos, vestimentas, roupas, né? Como a gente é tentado a julgar a verdadeira religião, ou a verdadeira crença, o verdadeiro crente, se ele tem aquele estereótipo que a gente determina que é o que um crente pode ter. Eu posso estar dos pés à cabeça vestido, de manga comprida, paletó e gravata, calça social, as irmãs com vestido limpando os pés, mas está cheio de sedução no coração, está cheio de cobiça na alma, é cheio de iniquidade na mente, tem iniquidade até saltando pelos olhos. Então não é a forma como eu me apresento que determina se eu sou santo ou se eu não sou. E o espírito do engano vai fazer isso, fazer a gente julgar as pessoas ou aceitar as pessoas se elas atendem um determinado padrão de santidade ou de religiosidade que nós determinamos. Não é desse jeito que eu julgo se alguém é crente ou não é. Sabe como é que eu julgo se alguém é crente? Jesus disse: não é pela quantidade de folha que uma árvore tem, não é se ela é grande ou pequena, é pelo fruto que eu julgo a árvore. Eu julgo se a árvore é boa pelo fruto que ela produz.
Então a falsa religiosidade é uma forma do espírito de engano seduzir e prender as pessoas. Muitos se apresentam como verdadeiros santos, quando na verdade não são. E Jesus disse que esse espírito, lá em Mateus 24, não vai aparecer o texto aí, se possível, esse tipo de comportamento enganaria até os. E eu gosto quando Jesus diz assim, se possível. Jesus disse que esse espírito, se possível, enganaria. Quando Jesus diz se possível, eu entendo claramente que Jesus está dizendo, tomem cuidado porque ele vai tentar. Entenderam isso? Se Jesus chega a dizer se possível, ele está dizendo, tome cuidado porque ele vai tentar. Ele vai tentar te seduzir, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te cegar, ele vai tentar te botar na rede. Mas se você que está esperto, você que está a partir desse culto, não vai mais se deixar seduzir. Qual é a consequência? Bom, eu já sei que ele nasceu no Éden, eu já sei que ele atua no meio do povo de Deus e nos sistemas políticos, eu já sei que ele age com falsa religiosidade, negando Jesus, dando liberdade para viver a minha carnalidade, a minha vida do jeito que eu quero. Mas se eu entendo que todas estas coisas acontecem, eu preciso entender que tem uma consequência quando eu me deixo seduzir pelo espírito do engano. Quais são elas? Jó conhecia essas consequências, gente. Olha o que Jó escreve, o que ele diz aos seus amigos, na hora que confrontado por aqueles amigos meia boca, Jó diz assim, alguma vez eu andei de mão dadas com a falsidade? Ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em uma balança justa, saberá que não tenho culpa nenhuma. Se me desviei do bom caminho, se desejei coisas que não devia, se me envolvi com o pecado, Jó diz, eu estou aberto para receber as consequências. Se eu fiz o que era errado, que as consequências venham sobre mim. E quais são elas? Que os outros desfrutem do meu trabalho, podem dar tudo que é meu a alguém que eu mereça. O que Jó está dizendo é, existe uma consequência para quem admite, para quem aceita, para quem se permite ser guiado e conduzido pelo espírito do erro. Aí ele diz, se eu me permitir, se por acaso eu, Jó, deixei-me seduzir pelo espírito do engano, eu aceito as consequências. Então Jó sabia que tem consequências. O problema é que não dizem para a gente que tem consequências, só dizem, viva desse jeito, pode ser dessa forma, não tem problema, Deus não vai ligar, não é? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim, não precisa tanto esforço. Esse é o espírito do engano. Outra consequência é que Salmo 101 verso 7 diz, mas ninguém que seja, olha aí, que palavra que tem aí? Lê mais forte para mim. Lembra que lá atrás nós lemos, e eu disse que não é só você aceitar ou se permitir viver na liberdade da carne, não é só você permitir que o espírito do engano conduza você, mas aí o salmista vai dizer assim, olha, qualquer um, não permita, ninguém que seja condescendente. Gente, condescendente quer dizer o quê? Eu não minto, mas não me importa que mintam junto de mim. Ok? Eu não minto, mas se você mentir, eu não posso fazer nada. Isso é condescendência. Eu não roubo, mas também não faço nada com quem rouba. Cada um que responda diante de Deus, eu lavo minhas mãos. Isso é condescendência. Ok? Eu não adultero, sou fiel a Deus e a minha esposa, ou ao marido. Mas se você faz, eu lavo as minhas mãos. Continuamos amigos, continuamos parentes, continuamos lé com cré. Eu aqui não vou fazer isso, mas se você quer fazer, isso é condescendência. Eu não peco, mas não me importo se você peca. Eu não faço, mas não me importo se você faz, desde que eu não faça. E o salmista vai dizer assim, olha, que ninguém seja condescendente com mentiras, consegue emprego comigo.
Não tenho paciência com mentirosos. Esse texto está na Bíblia, a Mensagem. Nas tradições mais antigas e mais tradicionais está assim, ó: não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. E uma outra tradução diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu gosto da tradução da Bíblia Mensagem, porque todas as outras dizem: o que usa de engano, ou seja, eu estou fazendo o engano, ok? Aí eu fujo desse leque de eu fazer o engano, mas eu caio na armadilha de permitir que alguém faça do meu lado. E aí na tradução da Bíblia Mensagem, esse leque foi mais ampliado. Diz assim: olha, qualquer pessoa que for condescendente, ou seja, não é só você não fazer o que é errado, é você consentir que o erro aconteça com a sua permissão. Com a sua permissão. Obviamente que as pessoas vão mentir do meu lado, eu não posso evitar que as pessoas mintam. Concordam comigo? Eu não posso evitar que as pessoas roubem, posso? Eu não posso evitar que as pessoas cometam crime, posso? Eu não posso evitar que ninguém faça nada disso. Agora, se eu sei, se está sob o meu poder, proibir ou inibir ou dizer não a estas coisas, e eu digo sim, desde que não seja eu caio nesse problema aqui, eu caio nesse erro aqui, eu caio nessa consequência, aliás, aqui. Ah, pastor, então não é só não fazer, não é só não fazer, é não dar aval para que alguém faça. Entenderam isso, sim ou não? Preciso desenhar? Não, né? Preciso desenhar não, preciso? Pronto. A última consequência que eu quero trazer para vocês é a consequência da figueira. Lembra que eu perguntei lá no início o que tem a ver a leitura da figueira com a mensagem do espírito de engano? Vamos voltar ao texto inicial, por favor, de Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho avistou uma frondosa figueira, aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de figos. O que é que está escrito entre parênteses aí? Lê bem forte. Mais forte. O que é que Jesus fez quando ele chegou na figueira, que não era época de figos, e não encontrou figos? Ele passou direto, foi embora. Ele não tinha que fazer isso. Qualquer pessoa não faria isso. Bom, se não é época de figo, o que é que eu estou procurando figo aqui? Mas a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque não encontrou figo nela, mesmo não sendo época de figo. Eu sou crente há 52 anos, eu já nasci no Evangelho. 52 anos é a minha idade. Toda a vida eu li esse texto e bati cabeça com Deus. Eu disse: eu tenho uma coisa errada aqui. Toda a vida até aprender, né? Até aprender. Até o dia que eu aprendi. O que é que Jesus fez aqui? O que Jesus fez aqui foi combater o espírito de engano que estava na figueira. E eu vou explicar por quê. A figueira é a única árvore que dá o fruto antes das folhas. Depois você pesquisa, ok? O figo nasce antes das folhas. Quando uma figueira está cheia de folhas, é porque ela está cheia de figos. Toda figueira, primeiro nasce o figo, o fruto, e depois a folha. Alguém já viu uma mangueira fazer isso? Uma jaqueira? Alguma árvore frondosa, primeiro botar o fruto, depois botar a folha? A figueira é a única que faz isso. Então Jesus, quando foi para a figueira, que estava cheia de folhas, o que é que ela deveria ter? Figos. E não tinha. O que é que ela estava vivendo? Mentira, engano. Ela estava vivendo um engano. Sou eu como crente, que tenho aparência de crente, me visto como crente, falo como crente, rodo como crente, falo língua estranha de crente, canto como crente, toco como crente, mas não sou crente. Não tenho fruto de crente. Engano. E os que
os que vivem de engano ficam na casa do Senhor, sim ou não? Lembra que eu disse que parecia que não tinha nada a ver o texto inicial com o espírito de engano? Mas é isso que Jesus está combatendo na figueira. Jesus está combatendo o espírito de engano. É por isso que ele não teve paciência com a figueira. Ele não deu uma outra oportunidade para ela. Na mesma hora ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de você. E foi embora. No dia seguinte o texto vai dizer que quando eles voltaram pelo caminho, a árvore estava seca do primeiro galho até a raiz. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo. Aí você se pergunta: pastor, Jesus não sabia que não tinha figo naquela figueira? Não, ele não sabia. O Jesus que passou debaixo daquela árvore não é o Jesus da eternidade, é o Jesus homem, que só sabia aquilo que o Pai revelava para ele. Ele não tinha onisciência. Os atributos divinos ele deixou na eternidade. Jesus só sabia aquilo que o Espírito revelava a ele. Então é o Jesus homem com fome que vai procurar figo numa figueira que tem aparência de estar saudável, mas está vivendo um espírito de mentira. Muito cuidado quando você aparenta ser aquilo que você não é. Quando eu aparento ser aquilo que eu não sou. Jesus não tem paciência. Eu vou ler novamente o texto que eu li lá em Salmo 101, verso 7, que diz: mas ninguém que seja condescendente com mentiras consegue emprego comigo. Não tenho paciência com mentirosos. Xiii. Minha sogra tem uma expressão que ela diz: barril. Barril. Então, para encerrar, como é que eu evito o espírito do engano? Eu já vi onde ele nasceu, já vi onde ele age, já vi a forma como ele atua, já entendi as consequências, pastor. Então, pelo amor de Deus, me diga como eu devo evitar. Primeiro, não se afastando de Deus e nem da comunhão dos santos. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Cuidai, irmãos, que não haja porventura em algum de vós um perverso coração de incredulidade em apostatar do Deus vivo. Essa palavra aí é desviar-se, virar as costas, dizer não para Deus. Cuidado. Aí ele diz: mas exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que alguns de vós não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, cultuar em casa é uma comodidade, é uma facilidade, é algo para o momento que eu não tenho condição de estar na comunhão. Mas o que fortalece é o ombro a ombro, o que fortalece é estar aqui, o que fortalece é estar na comunhão, o que fortalece é vir no ciclo de oração, é no culto com pequenas pessoas, o que fortalece é estar na casa do Senhor. Isso é o que fortalece, e isso é o que me ajuda a evitar o espírito de engano na minha vida. Entenderam isso, sim ou não? Porque se eu fico só, eu estou mais vulnerável ao espírito do engano do que quando eu estou na comunhão com os irmãos. E virar as costas para Deus é dizer: eu não quero mais ouvir, eu estou cheio, eu já não aguento mais nada, eu devo ouvir agora do meu jeito. Eu sou adepto agora da religião em casa, da igreja em casa. Talvez chegue um tempo que a gente não tenha nem condição mais de vir à igreja. Deus nos guarde, mas talvez chegue que a gente não tenha mais igreja para vir. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos aproveitar. Amém? E tomara que não chegue. Depende não de Deus, depende da gente também fazer alguma coisa para impedir. Mas tomara que não chegue. Mas enquanto temos a liberdade e a oportunidade, vamos aproveitar. Então não se afaste de Deus nem da comunhão. Segunda coisa que você precisa fazer e eu preciso fazer: rejeitar o mal dizendo não. Eu tenho autoridade para dizer não. O que é que Eva deveria ter dito quando a serpente disse para ela: coma do fruto, você vai conhecer, você vai ter conhecimento, você vai ter uma revelação maior de Deus? Ela deveria ter dito não. Mas a Bíblia diz que ela viu o fruto e achou agradável aos olhos e boa para dar entendimento. O problema do engano é que ele é enganoso. De novo, o problema do engano é que ele é enganoso. O fruto que está sendo oferecido para a gente tem cara de ser um fruto bom, mas é veneno mortal. Quantas gotas de veneno eu preciso tomar para morrer se eu colocar numa xícara de leite? 10 ou 15?
10? Quem acha que 10, se eu botar 10 gotas de veneno, eu morro? 10? Será? Se eu botar uma, não mata não? Não é a quantidade de veneno que mata, é o veneno que mata. Entendeu, gente? Não é se eu tomei 10 gotas ou se eu tomei uma gota, é veneno. Uma gota de veneno mata tanto quanto 10 gotas de veneno. Então não é a quantidade de veneno que eu tomo que me mata, é tomar o veneno. Então eu posso dizer não ao primeiro sinal de espírito de engano na minha vida, porque um pode me matar tanto quanto viver a minha vida inteira exposta ao espírito de engano. Amém ou não? E para encerrar aqui, para terminar, a terceira coisa que eu preciso fazer para me livrar do espírito de engano é ouvir o que João disse lá num texto que eu já li. Volta lá, 1 João capítulo 4, verso 1, a parte A. É o último verso aí que está na transparência, por favor. 1 João capítulo 4, verso 1, apenas a parte A. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se vêm eles de Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer, não me afastar de Deus nem da comunhão. Segundo, rejeitar toda a aparência e dizer não, eu não quero. E terceiro, discernir os espíritos. Eu dei aula no Ministério Logos aqui sobre doutrinas bíblicas, e ali tem aluna, deve ter mais outra aí. Eu falei sobre dons espirituais. E eu disse aos irmãos e disse em outros momentos aqui, com alguns momentos de discipulado com alguns irmãos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu, Orlando, acho que o dom mais importante para a igreja é o dom de discernimento de espírito. É o que eu penso. Não estou dizendo que eu estou certo, mas eu penso que o dom mais importante para a igreja nos últimos dias é o dom de discernimento de espírito. A gente quer todos os outros, o de língua, o de profecia, o de cura, o de maravilhas, tudo é importante, porque dons são capacitação para o serviço, dom é capacitação para a obra, não é medalha que eu sustento no peito, entende? Mas o dom mais importante para o crente nos últimos dias, no meu entendimento, é o dom de discernimento de espírito. Porque é esse dom que vai me fazer olhar para a cara do diabo, que vem com cara bonitinha para mim, e dizer: está repreendido em nome de Jesus, espírito de engano, saia, fora. Na hora que alguém vier com uma conversinha bonita, com rabará baixou, com Rita lá para trás e tripa no balaio, eu vou dizer não, não aceito, é mentira, é do diabo, é engano, eu não quero, é não na minha vida. Agora eu só vou poder fazer isso se eu tiver discernimento de espírito. Se eu não tiver, eu vou enrolar tudo num balaio só, num pacote só, botar debaixo do braço e sair dizendo: estou na bênção. Tá não, filho. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu acho que eu quero dar uma sugestão. Posso dar uma sugestão, pastor Giovanni? Posso? Posso, né? Eu vou dar uma sugestão para você. A partir de hoje, ore insistentemente, jejue se preciso for, bote o joelho no milho, se for preciso, daquele milho de pipoca, bem redondinho, que é para: Senhor, me dá discernimento de espírito. Senhor, me dá discernimento de espírito. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero fazer uma primeira oração. Depois, na segunda oração, eu quero orar por aquelas pessoas que porventura estão aqui e querem entregar a vida para Jesus. Se tiver alguém, eu vou orar por você e depois eu vou convidar você a vir à frente. E a terceira oração que eu vou fazer é por você que quer receber força de Deus para enfrentar esse tempo em que o espírito de engano está tão ávido e tão latente na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por nos trazer a revelação da Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, que não podemos nos deixar seduzir por qualquer palavra, por qualquer expressão, por qualquer movimento ou por qualquer conversa bonita, seja dentro da igreja ou fora dela. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos fez entender estas coisas e os perigos que nós estamos expostos. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Amém.
Se você está aqui nessa noite e quer entregar sua vida para Jesus, ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero que a partir de hoje a minha vida seja dirigida por Ti. Me recebe como filho amado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu estava de olho fechado, não vi. Alguém fez essa oração aqui? Teve alguém que fez essa oração sincera diante do Senhor nessa noite, que não era crente e decidiu entregar a vida para Jesus? Teve alguém? Se não, teve, sim ou não? Quero orar por você. Se não teve, a terceira oração é por você que quer receber força do Senhor Jesus e que quer dar um passo de fé. Não tem misticismo nenhum em vir à frente. Você pode orar aí, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Mas quando eu dou um passo diante do altar, eu estou dando um passo de fé. Estou declarando nas regiões espirituais que eu estou decidido a mudar. Então, se você quer dar esse passo de fé, vem à frente, eu quero orar por você e vou fazer essa oração muito rapidamente. Tem alguém que quer força? Está todo mundo forte? Não tem ninguém? Não tenha medo não, não tenha vergonha não, pode vir, se você quer, venha, não tenha vergonha não. Amém? Vamos lá, pode vir. O Senhor está aqui, e quando Ele convida é porque Ele quer abençoar. Quando o Senhor abre a oportunidade é porque Ele quer abençoar a gente não precisa ter vergonha, nem medo, nem receio, ninguém vai nos julgar não. Pode vir. Antes de pregar essa mensagem para você, eu já fiz essa oração. Eu já pedi ao Senhor que me revista, que me traga essa revelação e essa capacidade, para que eu não seja apenas um pregador dessa mensagem, mas que eu viva essa verdade. Amém? Vamos orar. Pastor Giovanni, ora comigo. Aqui. Vamos lá? Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. E nesta hora, Senhor, nós apresentamos a vida deles ao Senhor, as vidas deles. O Senhor que conhece, meu Senhor, a vida e o ser, a necessidade de cada uma dessas pessoas. Eles deram um passo de fé, não diante de mim, não diante do pastor Giovanni, não diante da igreja, mas diante do Senhor. Essa é uma declaração pública de dizer: eu quero viver uma vida nova. Eu quero ter os meus olhos abertos, eu quero ter os meus ouvidos atentos, eu quero viver na dimensão do Espírito e não sendo conduzido e seduzido pelo Espírito de engano. Pai, agora, no nome de Jesus, derrama uma unção poderosa sobre a vida dessas pessoas, que toda escama seja tirada, que toda incredulidade seja arrancada, que todo coração endurecido seja trocado por um coração de carne, e que haja temor do Senhor nessas vidas, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém? Amém e amém. Você que está em casa, Deus abençoe você também. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe.